Se você já se perguntou por que algumas pessoas têm um magnetismo irresistível mesmo sem serem as mais bonitas da sala, se já notou que existe gente que atrai sem esforço enquanto outras se esforçam e são ignoradas, se já sentiu na pele que existe algo além da aparência que desperta desejo profundo. Carl Jung descobriu que o verdadeiro magnetismo sexual não vem do corpo, mas da energia psíquica, e essa descoberta pode transformar completamente seu poder de atração. Talvez você acredite que sedução é sobre aparência física. Talvez pense que precisa do corpo perfeito ou das palavras certas. Mas Jung revelou algo revolucionário. Aquilo que você reprime controla você, aquilo que você integra emana de você. É essa emanação sutil que define seu poder de atração. O que faz alguém irresistível não é o que ele mostra, mas o que ele contém. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que o magnetismo nasce do silêncio cheio de presença, como a tensão interna controlada se torna poder de sedução, e mais importante, as 10 regras psicológicas que Jung identificou para se tornar perigosamente magnético sem depender de atributos físicos. Se você já percebeu que as pessoas mais atraentes que conhece não são necessariamente as mais bonitas, se já sentiu que existe uma energia invisível que alguns irradiam, prepare-se para entender a ciência psicológica por trás do magnetismo sexual e como despertar essa força dentro de você. Deixa o like se você acredita que a atração verdadeira vem de energia interna, e ativa o sininho porque este canal vai te mostrar como desenvolver um magnetismo que vai além do físico e toca a alma das pessoas. Parte 1. A descoberta de Jung sobre energia psíquica e atração. O magnetismo não é aparência, é energia. Carl Jung descobriu que a maioria das pessoas está completamente iludida sobre magnetismo sexual. Jung observou que enquanto todos focam na beleza, no corpo, no perfume ou nas palavras, o verdadeiro poder de atração está na energia psíquica que você irradia. Jung explicava que o corpo pode ser bonito, mas se a energia que o sustenta for insegura, ela repele automaticamente. A lei da repressão versus integração. Jung desenvolveu uma das leis mais importantes da psicologia da atração. Aquilo que você reprime controla você, aquilo que você integra emana de você. Jung observou que pessoas magnéticas aprenderam a integrar suas sombras, seus instintos, seus medos, e isso dá a elas uma densidade perceptível. Você sente que há camadas, que há profundidade real. O inconsciente como reservatório de magnetismo. Jung via o inconsciente como um reservatório vivo onde tudo que você pensa que esconde continua operando por baixo da superfície. Jung identificou que algumas pessoas exalam algo inexplicável porque dominaram a arte de integrar esses conteúdos reprimidos. É por isso que por mais que alguém tente copiar um estilo ou padrão de sedução, nada funciona se não houver energia real por trás. Por que pessoas integradas são irresistíveis? Jung descobriu que uma pessoa cheia de complexos não resolvidos transmite confusão energética, mas uma pessoa integrada transmite ordem psíquica. Jung observava que o corpo apenas expressa o que a alma contém. Por isso o que atrai não é o gesto em si, é o estado interno que o gera. Essa é a diferença entre quem seduz naturalmente e quem força sem resultado. Parte 2. As primeiras 5 regras do magnetismo psíquico. Regra 1. Nunca seja o primeiro a se explicar. Primeira regra fundamental. Aprenda a não se mover primeiro. Jung observou que a maioria sente impulso automático de justificar o silêncio, preencher vazios, demonstrar que está tudo bem. Mas o verdadeiro magnetismo nasce de quem segura o silêncio sem se abalar. Quando você entra num ambiente e se sente obrigado a falar para ser aceito, já perdeu, porque seu campo energético se molda à expectativa do outro. Regra 2. Nunca busque conquistar, faça-se descoberto. Segunda regra. As tentativas de impressionar são perceptíveis porque partem da carência. Jung identificou que nada repele mais que a tentativa explícita de chamar atenção. O mais atraente é quem se move com naturalidade, como se estivesse completamente à vontade com sua própria existência. Isso não é arrogância, é completude, o estado de quem não busca validação, mas oferece experiência. Regra 3. Domine sua presença antes de tentar se fazer presente. Terceira regra. O erro comum é pensar que presença é quantidade de atenção. Jung descobriu que o que define sua presença não é o quanto você aparece, é o quanto você pesa no ambiente mesmo calado. É possível ser o centro sem ser o foco. Pessoas magnéticas não fazem barulho, mas fazem falta, porque o campo que criam é memorável através da pura observação lúcida. Regra 4.
Controle da antecipação é poder. Quarta regra. Jung identificou que o que torna algo desejável não é a frequência com que acontece, mas o tempo que se espera por aquilo. O magnetismo cresce no intervalo, no atraso estratégico, no momento em que você poderia tocar mas não toca, poderia elogiar mas silencia. Isso ativa o sistema de busca do cérebro porque a dopamina é gerada pela expectativa, não pela recompensa. Regra 5. A tensão dos opostos cria fascínio. Quinta regra. Jung falava da tensão dos opostos como motor da transformação psíquica. Sedução é a dança entre aproximação e recuo, acesso e distância, ação e contemplação. A maioria quer resolver logo, quer garantir logo. Mas magnetismo é sobre deixar portas entreabertas, sugerir mais do que revelar, criar imagens mentais em vez de dar explicações. Quem explica demais elimina o mistério. Parte 3. As 5 regras avançadas do magnetismo sexual. Regra 6. Faça do toque um portal consciente. Sexta regra. A maioria toca por reflexo, por impulso, por carência. Jung observou que o toque magnético não parte da necessidade, parte da intenção consciente. É um gesto carregado de significados, mais lento, mais simbólico. Aparece quando o corpo já está emocionalmente preparado e por isso é absorvido como experiência profunda. Um simples toque tem densidade emocional enorme quando vem de alguém presente. Regra 7. Jamais repita padrões. Sétima regra. O desejo humano morre na previsibilidade. Jung identificou que o inconsciente deseja movimento, surpresa, renovação. Os relacionamentos morrem não pela ausência de amor, mas pela repetição do mesmo gesto, da mesma abordagem. Se você quer manter o outro emocionalmente desperto, nunca entregue a mesma energia 2 vezes. Hoje seja calor, amanhã seja brisa. Regra 8. Ative os instintos primitivos. Oitava regra. Jung descobriu que o desejo nasce em lugares mais antigos que a mente consciente. No corpo, nos sentidos, no inconsciente reptiliano. Por isso pequenos detalhes importam tanto: velocidade da fala, ritmo da respiração, jeito de se mover. Quando você encarna arquétipos como o caçador silencioso ou a deusa intuitiva, ativa respostas que vêm de milênios de evolução. Regra 9. Crie dependência sensorial. Nona regra. Jung ensinava que quem domina magnetismo se torna inesquecível porque cria sensações que não podem ser reproduzidas. É o jeito único de tocar, a sequência dos gestos, a forma de aproximar o rosto. Quando o corpo do outro associa prazer profundo a essa sequência específica, ele passa a desejar não um toque qualquer, mas aquele toque. Você se torna símbolo de uma experiência única. Regra 10. Deseje com intensidade, controle com elegância. 10ª regra. O erro é acreditar que autocontrole é ausência de desejo. Jung explicava que desejo forte é essencial, é ele que aquece a presença, que dá verdade ao gesto. O problema não é o desejo, é a urgência. Magnetismo é a arte de desejar profundamente sem se ajoelhar diante do desejo. É conter o fogo sem apagá-lo, deixá-lo visível nos olhos mas nunca implícito na atitude. Parte 4. A psicologia profunda do timing emocional. O tempo psicológico não é o tempo do relógio. Jung descobriu que existe o momento certo de se aproximar, o momento certo de interromper, o momento exato em que a tensão se torna fértil. Quem domina magnetismo entende que o impacto não está no excesso, mas na precisão. É como tocar uma nota no piano, não basta tocar forte ou suave, é preciso tocar no momento em que o silêncio implora por som. A arte de sentir o campo invisível. Jung ensinava que você só sabe o tempo certo quando aprende a ouvir o campo invisível entre você e o outro. Quando percebe o momento em que os olhos pedem presença sem dizer, quando sente que o corpo do outro se abre antes mesmo de se mover. Jung chamava isso de sincronicidade. Quando você está inteiro em si, você capta. Quando está distraído, você força. Magnetismo é ritmo emocional. Jung observou que magnetismo é a habilidade de sentir a cadência emocional do outro sem se perder da própria. Por isso presença magnética não é invasiva, ela se ajusta sem se anular, entra no campo do outro como se já pertencesse, mas se retira no ápice para não se tornar previsível. Isso cria memória emocional, aquela sensação de que algo especial aconteceu. Por que o cérebro se apega ao inacabado? Jung descobriu que o cérebro não se apega ao que é racionalmente satisfatório, ele se apega ao que não foi totalmente resolvido.
A lembrança que volta não é a mais intensa, é a mais inacabada. Por isso a presença que penetra fundo mesmo em pouco tempo marca mais que a presença constante. Não é quantidade de interação, é qualidade do campo gerado. Parte 5. O poder transformador da ausência estratégica. Use a ausência como linguagem. Jung ensinava que o corpo humano não responde a estímulo constante da mesma forma. O que é constante perde valor, o que é interrompido na hora certa deixa rastro. Magnetismo é sobre provocar ausência estratégica, o desaparecimento consciente, não como punição, mas como contraste. Quando alguém se torna presente demais perde nitidez, quando se afasta no ápice se torna fantasma. Por que fantasmas seduzem mais que pessoas reais? Jung descobriu que fantasmas seduzem mais porque ocupam a imaginação, o espaço simbólico, o terreno das projeções. Quem domina magnetismo sabe exatamente onde parar para que o outro continue por dentro. Esse movimento não é para gerar insegurança, mas para ativar o desejo de reencontro. Só quem não teme a ausência consegue usá-la com maestria. A diferença entre ausência manipulativa e elegante. Jung distinguia entre ausência destrutiva e construtiva. A maioria desaparece para se vingar, manipular ou fugir. Mas o magnético desaparece com elegância, como quem oferece espaço, como quem confia que seu rastro fala mais alto que sua presença. Esse tipo de ausência não é rejeição, é convite silencioso que vale mais que 1000 promessas. Criando elos psíquicos inquebráveis. Jung observou que quando a ausência é bem executada, ela pergunta silenciosamente: você ainda me sente mesmo sem me ver? Se a resposta for sim, o elo está criado não no corpo, mas na psique. E elos criados na psique não se desfazem com distância física. A falta que se sente não é de algo visível, é de algo que se sentia no ar. Parte 6. Tornando-se um arquétipo vivo. O inconsciente coletivo responde a símbolos. Jung descobriu que o inconsciente coletivo responde a símbolos universais. Quando uma pessoa se torna símbolo de algo, segurança, profundidade, liberdade, ela se torna arquétipo vivo para quem a encontra. E não se esquece de um arquétipo. Ele passa a habitar os sonhos, os pensamentos, os desejos. Isso é verdadeiro magnetismo, transcender a pessoa física e se tornar referência emocional. Da sedução à transformação. Jung ensinava que no nível mais elevado, o magnetismo deixa de ser apenas atração e vira elevação, vira inspiração. O indivíduo se torna a representação viva de algo que o inconsciente do outro precisa tocar para crescer. Já não se trata de seduzir corpos, mas de elevar almas. Não é garantir presença, é deixar legado transformador. Tornando-se medicina emocional. Jung observava que quem desenvolve magnetismo consciente se torna medicina, cura feridas sem prometer, faz o outro se sentir mais inteiro apenas por estar ali. Não pelo que diz, mas pelo que é. A maioria vive em fragmentos, em performance, em ansiedade. Mas quem vive por inteiro se torna fonte de cura para almas fragmentadas. O poder de ser território emocional. Jung ensinava que você deve se tornar não apenas um nome, mas um território emocional. Símbolo de prazer, de profundidade, de presença rara. Onde você estiver ausente, que se sinta um vazio diferente, que nada mais encaixe, que nada mais baste. Isso é o que torna alguém verdadeiramente perigoso, não ser insubstituível como pessoa, mas como experiência única. Revelação final. A alquimia do desejo transformado. A verdade transformadora que Jung descobriu é esta: magnetismo verdadeiro é a capacidade de transformar desejo bruto em poder refinado. Jung falava do processo como alquimia, pegar a matéria bruta do desejo e elevá-la sem negá-la. Aquele que domina o próprio fogo aquece sem queimar, aquece o campo, aquece a memória, aquece os sonhos. Transcendendo a pessoa comum. Quando você integra esses princípios junganianos, Jung observava que algo fundamental muda. Você deixa de ser um homem comum, uma mulher comum, e se transforma em referência emocional, em memória sensorial que nenhuma nova experiência consegue substituir. A voz continua ecoando dias depois, o toque ainda pulsa na pele mesmo após o último encontro. O magnetismo como revelação, não aprendizado. Jung descobriu que seu magnetismo não precisa ser aprendido, ele precisa ser revelado. Todas as qualidades magnéticas já existem dentro de você, apenas foram reprimidas por condicionamentos sociais.
Quando você remove as barreiras que escondem sua energia natural, sua atração autêntica emerge como força transformadora. A promessa da presença real. Jung prometia que quando você desenvolve presença real, não performance, não ansiedade, mas densidade psíquica genuína, você se torna raro numa sociedade de pessoas fragmentadas. Sua energia será carregada não de carência, mas de completude. Você não será mais uma experiência qualquer, será a experiência que ressoa na alma do outro. Se este vídeo te ajudou a entender que talvez você tenha estado focando nos aspectos errados da atração, se você reconheceu que é hora de desenvolver sua energia psíquica em vez de apenas aparência física, deixa nos comentários: eu sou energia magnética. E compartilha com alguém que também precisa descobrir que o verdadeiro poder de sedução vem de dentro. Se inscreve no canal porque eu vou continuar traduzindo a sabedoria profunda de Jung sobre como desenvolver magnetismo que transcende o físico e toca a essência das pessoas. Lembra, o que começa com desejo pode terminar em despertar. Seu magnetismo não precisa ser aprendido, ele precisa ser revelado.